Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o coordenador da bancada do Ceará em Brasília, deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT. O que é e como funciona a coordenadoria da bancada do Estado na capital federal? Big Techs. O que pensa o deputado do PDT sobre a regulamentação das redes sociais? Vamos avaliar os governos Lula, Eumano e Sarto. Ainda os planos do deputado e do PDT para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Eduardo Bismarck é advogado, filho de político. O convidado está no segundo mandato de deputado federal. Filiado ao PDT, o parlamentar tem entre suas bandeiras o turismo e a educação. O entrevistado também atua em pautas ligadas ao municipalismo, à tecnologia e energias sustentáveis. O deputado Eduardo Bismarck foi eleito no início da atual legislatura coordenador da bancada do Ceará em Brasília. E é com o deputado federal Eduardo Bismarck que converso no programa de hoje. Deputado Eduardo Bismarck, muito prazer em ter novamente aqui a sua presença nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Erivaldo, um prazer estar aqui com você, conversando com a sua grande e qualificada audiência aqui da TV Otimista. Quem eu quero agradecer a todos que fazem a TV por essa oportunidade. Bacana, deputado. O senhor, como eu disse aqui já no início do programa, está coordenador da bancada do Ceará em Brasília. É uma função que é definida pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, e a eleição entre os pares daquele estado, ou seja, os deputados federais e os senadores cearenses dessa legislatura o escolheram, o elegeram como coordenador desse importante colegiado. A que o senhor atribui essa escolha, deputado? Bom, nós tivemos a oportunidade de construir e dialogar a respeito dessa candidatura de coordenador da bancada. Com toda a bancada, eu falei rigorosamente com todos os parlamentares, senadores e deputados. Dos 22 deputados, nós fomos eleitos por 19, bastava 12 votos, sim, certo? E dos 3 senadores, nós fomos eleitos por 2, que eram os 2 necessários para ter. Isso porque eu acho que a gente tem pontes de diálogo com todos os parlamentares, tem um trabalho conhecido já na Câmara de Deputados, reconhecido como sendo um deputado de construção, de trabalho, de articulação, e não um deputado que busca, eventualmente, quebrar pontes de diálogo, né? Um deputado de embate e de desavença. Eu acho que isso contribuiu para que o nosso nome fosse escolhido para coordenar a bancada, ou seja, tratar daquilo que os deputados têm como mais importante, que é a organização das emendas de bancada, daquilo que vem para o Ceará. Então, o que é importante para o mandato do deputado, além do parlamento, além do microfone, da possibilidade de fala ali, do voto, que é, vamos dizer, o poder que o deputado tem. O que ele tem de mais relevante fora isso? É poder levar políticas públicas para o seu estado, conseguir coisas, né? Aquela isso. Coisa do que você trouxe para cá? Isso. A gente consegue isso através das emendas. Então, esse é o papel do coordenador, é construir, dialogar, achar ali caminhos para poder trazer as emendas para o estado que contribuam com o crescimento do estado, das instituições que estão aqui, federais e dos municípios. É interessante isso que o senhor coloca, deputado, porque no vulgo popular, no conhecimento mais distanciado, é como se o coordenador da bancada fosse o coordenador dos deputados e dos senadores, e é mais do que isso, é uma ponte com o executivo, que é onde está o orçamento, onde está a política pública, quer dizer que é o representante da bancada do Congresso no poder executivo, do outro lado da Praça dos Três Poderes, que é onde a vida nacional acontece de fato. Quer dizer, que é essa dimensão que a coordenadoria de uma bancada tem, não é isso?
Justamente, por isso que me honra muito essa missão, assim, me honrou muito esses votos dos parlamentares de estarem confiando em mim, essa missão de dialogar com o Executivo. Isso. E aí, quando a gente fala de dialogar com o Executivo, não só o federal, que é muito bem colocado, porque é lá que nós conseguimos as emendas, mas também com o estadual aqui, através do governador Eumano, por ouvir dele e poder levar para a bancada quais são as demandas principais do governo do Estado. Isso. Né? O que a gente pode trazer que vai contribuir com o governo, quais são os interesses do governo do Estado. Porque o recurso de bancada, ele é um recurso muito grande, que cada Estado tem direito, mas além disso nós temos as extra-orçamentárias. Aquilo que a gente pode conseguir como bancada, a mais do que todos os Estados têm. E é aí que se diferencia o trabalho do coordenador. Aquilo que a gente pode trazer, não para o interesse do deputado Eduardo, mas para o interesse do governador, para o interesse do Instituto Federal, da Universidade Federal do Ceará, do hospital da UES, né? Do hospital da UES, para os próprios municípios que todos os deputados representam, não apenas o deputado Eduardo. Sim. Então, é esse tipo de diálogo que me honra poder fazer, como você bem disse, travando aí uma boa relação com o Executivo Federal lá em Brasília, né, com o governo federal e com o governo estadual aqui no Ceará. Agora, uma dúvida que eu creio que seja a pergunta de muitas pessoas. Existem dois tipos básicos de emendas. As emendas individuais, né, chamadas, e as emendas de bancada. Elas chegam a se misturar na hora de um pleito? Como é que faz? Bom, isso aqui é emenda de bancada, vai para o governo do Estado. Isso aqui é uma emenda parlamentar individual, vai para as minhas bases. Funciona basicamente assim ou há uma dinâmica entre esses dois eixos orçamentários? A gente tenta construir esse diálogo exatamente como você colocou. A emenda individual, eu defendo que as emendas individuais a gente mande para os municípios que o nosso mandato represente. É um orçamento mais municipalista, inclusive as extras que eu consegui. A individual ela é impositiva, ou seja, ela tem a obrigatoriedade de execução. Então, os municípios, os vereadores que ali a gente representa, os grupos políticos, a gente busca contemplar através das emendas individuais. E as emendas de bancada, como elas são da bancada do Estado, e você precisa ter 2/3 dos deputados e dos senadores assinando conjuntamente para que aquele recurso vá. Por quê? Toda essa trava, por que todo esse rigor? Para que justamente a bancada decida não pelo aquilo que é prioridade para um deputado, mas seja prioridade para o Estado. Entendi. Então, o dinheiro é curto, é um bom volume, mas tem um limite. Então, o que 17 deputados conjuntamente e 2 senadores querem para o Estado? Só pode ser um interesse republicano. Então, na hora que eu falo de uma duplicação da BR-116, por exemplo, do trecho que sai ali de Pacajus até Boqueirão do Cesário, que é um sonho antigo, eu estou falando de uma série de municípios e pessoas que serão contempladas através desse eixo. Quando eu falo da 020, da 222, é a mesma coisa. Então, é uma série de deputados que serão contemplados. Série de municípios, uma série de pessoas. Então, a gente muda a vida dessas pessoas quando muitos parlamentares se unem através de um programa como esse, como foi o caso do Hospital da UES, como você mesmo colocou. Tá certo. Agora, o senhor dá um gancho para eu fazer a seguinte provocação. Quando o senhor fala em organizar um interesse comum, coletivo do Ceará para convergir em uma emenda de bancada, né? A gente sabe que uma disputa eleitoral, ela sempre deixa ali algum tipo de arranho ali nas relações políticas, às vezes até pessoal, né? Como que faz, deputado, para que, às vezes, 2 deputados que disputam numa mesma região, sentar e conversarem e concluírem que aquela verba é importante para aquela região, independentemente ali da disputa de quem foi o padrinho político? Quando a gente trata da emenda de bancada, eu acho que isso é muito mais fácil de colocar, porque quando você tem, por exemplo, uma obra estruturante que beneficiará um conjunto de cidades, não é o parlamentar A ou B que está colocando, é a bancada que está colocando. Então, aquele que se coloca contra aquela obra está se prejudicando tão somente com o município que ele está representando. Então, se eu sou contra uma duplicação de uma BR ou de uma ponte que vai beneficiar 2 ou 3 cidades ou mais, uma região,
eu estou sendo contra a população daquela região. Eu acho que aí não é o prefeito da cidade A ou B, onde o deputado é oposição, que perde com isso. É toda a região. E a notícia corre rápido hoje em dia, né? E a própria rede social hoje já é capaz de colocar isso. Olha, a duplicação da BR tal, ou a obra da ponte tal, do viaduto tal, deixou de ser feito porque tais deputados não quiseram contribuir com isso. Mas o nosso objetivo, como coordenador, não é fazer essa divergência, é muito pelo contrário, é a gente tentar achar as questões consensuais, porque obras por fazer vão ter sempre algumas que vão ficar de fora e, assim, cada vez vão ter mais que precisam ser contempladas, justamente porque a sociedade cresce, a população cresce, a gente desenvolve, graças a Deus. Isso. Então a gente precisa ver naquele ano o que é consenso, o que a maioria quer. Esse é o papel do coordenador, né? Que é o papel de diálogo. Acho que por isso que como a gente falava, acabou o meu nome sendo aí contemplado nesse primeiro momento. A gente vai fazer um rodízio na bancada, pretendemos fazer um rodízio dentro da bancada, é saudável, é natural que haja esse rodízio. Eu acho cada ano aí a gente tem alguém como coordenador e eu aí fui escolhido pelos meus próprios colegas. Aliás, não era nenhuma posição que eu estava me colocando, abrindo aqui para você e para quem está nos acompanhando, não era nenhuma posição que eu estava me colocando, mas alguns colegas vieram me pedir para poder coordenar a bancada nesse primeiro momento, eu aceitei e aí foi quando nós começamos a construção, fiz o dever de casa de pedir um a um, independente de lado político, independente de conhecimento, de dialogar por mais de uma vez e para poder a gente ter esse espaço, mesmo quando eu já tinha as 12 assinaturas necessárias, a gente continuou solicitando um a um para que pudessem votar e dar esse apoio para a gente, para poder ser o coordenador de todos, e não apenas de uma determinada fatia. Perfeito, ficou muito claro. Deputado, o senhor está no segundo mandato e o anterior, quando o presidente Bolsonaro, quando Bolsonaro era presidente, foi marcado muito pela questão do orçamento secreto. O Supremo deu uma decisão contra, o Congresso deu ali uma ajeitada, hoje o discurso oficial de que não há o orçamento secreto como existia na legislatura anterior, né? E o senhor coordena essa parte de ajudar a definir verbas, emendas, etc. A gente pode dizer hoje que o Congresso não trabalha mais com orçamento secreto? Acho que podemos dizer sim. Tudo que é novo, às vezes precisa ser melhorado, né? Então essa inovação do orçamento do relator, da emenda do relator, que foi chamada aí pelo comum acordo aí de orçamento secreto, é porque faltava transparência e foi esse o ponto que o STF se agarrou ali para fazer aquela decisão. Então, o que hoje acontece? Aquilo que é natural e num poder público é necessário, que é a transparência. O que é isso? Quando antes saía a emenda do relator, quer dizer, emenda do relator, ninguém sabia quem indicou. Hoje não. Você sabe quem é o deputado que está solicitando e recebendo aquela extra orçamentária, que é como eu gosto de chamar. Então, todos nós temos as impositivas. A individual impositiva, aquela de execução obrigatória. Quando eu recebo uma emenda extra orçamentária, vamos dizer assim, um crédito que eu tenho em algum ministério para poder direcionar para onde eu represento, para algum município. Na medida em que isso sai sem o meu nome ser divulgado, é até ruim para o parlamentar, eu avalio. Porque chega uma emenda no meu município que qualquer outro parlamentar pode dizer que foi ele que liberou. Entendi. E não é por aí. Então, para que a gente tenha uma clareza e fique mais transparente, tanto para a população quanto para o mundo político, é importante que haja esse rastreio de quem pediu e quem está indicando. E qual foi a maneira encontrada hoje pelo Supremo Tribunal Federal e pelo governo federal, e que eu acho que é muito mais republicano? É o que eles chamam de RP2, é o código dela lá, que é você ter, dentro dos ministérios, você tem diversos programas. Sim. Então, você tem lá, por exemplo, no Ministério de Agricultura, estrada vicinal. Se eu tenho uma liberação, por exemplo, o governo federal me dá lá 3 milhões dentro do Ministério da Agricultura, eu vou dizer em que programa eu quero e que cidade eu vou beneficiar. Aquilo sai como do Ministério, sabendo que foi o deputado Eduardo que conseguiu liberar. Volta mais ou menos como era antigamente, antes do orçamento secreto. Ou seja, a gente ia com o Pires na mão no Ministério,
tentando liberar as coisas. A vantagem agora é que, em vez de eu sair batendo em todas as portas, eu sei as portas que eu vou abrir, isso dá mais eficiência e garante melhor a liberação. Na avaliação geral, deputado, falando em orçamento secreto, se acredita o poder, um poder que eu diria acima da média do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao controle, ou mais ou menos ali a condução do orçamento secreto, uma série de mecanismos que a própria presidência tem ali no seu poder, né? O senhor é da legislatura passada, acompanhou a votação de reeleição do presidente Lira. O senhor atribui o poder do presidente da casa ao orçamento secreto, a esse controle que ele ainda tenta ter no Congresso Nacional? Acho que o orçamento, primeiramente, ele é feito pelo próprio Congresso. Nós que fazemos o orçamento da União, que é votado e aprovado pelo Parlamento. Agora, eu vejo isso muito mais como sendo uma iniciativa até do governo federal de dizer o que e quanto ele pode disponibilizar e aonde, do que do próprio presidente da casa. Tanto é que essas liberações são feitas, essas orçamentárias são feitas ao longo do ano. Mais de uma vez. Então, depois que paga as impositivos, eles dão um crédito um pouco, que isso depende também da arrecadação do país, como é que o país está arrecadando, se tem contingenciamento, se não tem. E o próprio governo federal vai lá, contempla o Congresso e, através da sua base, as lideranças são comunicadas daqueles valores que têm direito e é distribuído entre os deputados. Entendi, deputado. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta aqui com o coordenador da bancada do Ceará em Brasília, o deputado federal Eduardo Bismarck. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, o deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT, que também é encontrado nas redes sociais. Como é que faz, deputado, para chegar até o senhor nas redes? Bom, queria convidar a todos que estão nos acompanhando também a aproveitar esse espaço, agradecer, Erivaldo, para poder nos seguir nas principais redes sociais. Nós temos lá nossas contas, através do Eduardo Bismarck, que é meu nome mesmo, parlamentar, observar o Bismarck com RCK ao final, né? E em algumas redes nós colocamos o CE de Ceará, para ficar bem demonstrado o estado que nós representamos, a nossa história. Então, onde não for Eduardo Bismarck, tudo junto, será Eduardo Bismarck com o CE de Ceará ao final. O senhor acompanha pessoalmente as redes, gosta de um debate, recebe sugestão de alguma proposta de lei? Como é que faz essa dinâmica aí, deputado? Acompanho pessoalmente minhas redes sociais, isso é uma coisa que eu faço com muito gosto. Tudo que é postado lá passa por mim anteriormente. Acompanho as mensagens no direct, gosto muito do Twitter, de ler, de me atualizar por lá. E eu, agora mesmo, vindo para cá, vinha respondendo uma amiga minha de Russas, que quer ir lá para o São João de Aracati, conhecer o Zezé de Camargo e Luciano. Então, assim, gosto muito de atuar nas minhas redes sociais falando. E eu falava muito isso até na minha primeira campanha, acho que falei pouco na segunda, mas continua valendo. Falava assim, olha, para poder a gente fazer a boa política, e não a nova política, eu não gosto muito desse termo novo, mas a boa política, a gente precisa estar olhando olho no olho do nosso eleitor, precisa estar conversando, dialogando com as pessoas. E, através das redes sociais, a gente consegue se aproximar melhor do nosso público. Então, não tem que esperar, por exemplo, o eleitor da cidade de Russo, como eu falei, ou de Limoeiro do Norte, ou de qualquer outra cidade, a minha ida lá, né, para poder a gente encontrar, poder ter um evento para a pessoa vir falar comigo. Através das redes sociais, hoje a gente consegue dialogar melhor. E também nós temos um WhatsApp que é aberto, que é o DDD 85 981 20 12 14, que recebe muitas sugestões, muitas mensagens. Aí já não sou eu que acompanho o WhatsApp, mas tem lá uma pessoa que recebe, atende, me passa as principais informações e muitas vezes ali a gente está dando a resposta e informa também, através do nosso informativo, todos os nossos, as pessoas que estão lá cadastradas no nosso WhatsApp.
Muito bem, deputado. A propósito de novas tecnologias, novas mídias, etc., Brasília está pautada, dentre outras coisas, pela polêmica envolvendo as big techs, redes sociais, etc. E o senhor é o militante da causa bem antes desse assunto ganhar a dimensão que ganhou. No olhar do senhor, veterano nessa estrada, esse debate vai para onde? A gente vai ter uma regulamentação, tem gente que chama lá a discussão de censura, tem outros que chamam de que é combate às fake news. Como é que está na avaliação essa polêmica lá em Brasília, deputado? Bom, eu acho que isso é um tema muito delicado. De fato, não há um consenso majoritário, porque é um tema extremamente delicado, na medida em que você tem aí dois vieses que a gente tem que olhar com muita calma. O primeiro dele é daquilo que é postado na rede social, o controle sobre aquilo que é postado. O controle, que sentido? Hoje não há controle nenhum, qualquer pessoa pode colocar alguma coisa lá, e aquilo que é mais polêmico, ou mais curioso, ou mais, vamos dizer assim... apelativo, né? Apelativo, acaba ganhando uma repercussão maior do que necessariamente aquilo que é mais factual, aquilo que é mais denso, aquilo que é mais trabalhado por jornalistas, né? Então, acho que isso é um primeiro ponto que a gente tem que olhar. Como é que a gente controla a disseminação das notícias, das más informações e as mentiras. Entendi. Certo? Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é a responsabilização daquilo ali que está na plataforma. É de quem coloca ou é vamos dizer, dos proprietários da plataforma? Hoje eu entendo que a inteligência artificial, ela tem condições de, através de termos e formas de escrever, de captar a maioria das coisas que não são boas para estar na rede social. O problema disso tudo está no cerne. A cerne da questão é quem controla o que é bom e ruim para a rede social. Quem controla o controlador, né? Quem controla o controlador. Então, esse é o cerne da questão. Inclusive, eu tive na OCDE, que é um organismo que tem a cooperação dos países em desenvolvimento, para ajuda, cooperação, e que o Brasil está buscando uma categoria de país membro. Eu sou representante no Parlamento, no Congresso, para dialogar com a OCDE, certo? Então, já estive lá algumas vezes, participei de alguns eventos online também, inclusive na pandemia, desde a legislatura passada. E nós tivemos um painel, dessa última vez que eu estive lá em março, de mais de 2 horas sobre esse tema. E não há ainda uma saída que seja a melhor de todas. Mas há saídas paliativas. E uma delas é justamente o próprio governo ter uma agência, uma espécie de agência, onde seriam depositados aquilo que é, com muita velocidade, né, aquilo que é informação falsa e aquilo que não é, e dali captadas o que podem ser, o que deve ser banido, censurado ou diminuído, vamos dizer, o alcance, o engajamento, né, que pelo algoritmo das Big Techs elas conseguem fazer isso. Qual que é o problema de quem está do outro lado? 2. Primeiro, algumas pessoas que eu assim, acredito que gostam de surfar nessa onda daquela informação enviesada e que dá polêmica e tal, reclamam muitas vezes de censura. Isso. Então, para mim, isso é um primeiro problema. Esse e tem muitos desses que se elegem colocando medo na população, que se elegem dando uma informação distorcida, dando um viés de interpretação diferenciado e tem um engajamento muito bom nas redes e muitos desses são contra a aprovação do projeto que permitiria esse controle, porque vai prejudicar eles próprios, não a sociedade, eles não estão olhando para isso. E segundo, há um sentimento aí de alguns grupos na sociedade de que quanto menos controle e quanto menos barreiras tiverem, melhor. Por quê? Porque são aqueles que gostam mesmo da coisa sem nenhuma organização social. Então, por exemplo, tem uns que dentro desse meio, aí você acha todo tipo. Tem gente que acredita que não tem que ter barreira, a Big Tech ela tem que sobrepor, por exemplo, aos países, né? Não tem que ter barreira de país nenhum, de país para nenhum outro.
Então, por exemplo, o cara que está lá, dono da Big Tech, vamos dizer, muitas vezes ele quer que ele seja hegemônico ao país. Entendi. Tanto é que muitos não querem submeter a lei, por exemplo, do Brasil. Certo? Até porque é um negócio bilionário, né? Negócios bilionários. E são pontuais as Big Techs. Então, eles querem ele impor as regras deles. Né? Quando vem uma Big Tech dessa para o Brasil, o Facebook não quer submeter, muitas vezes, a regra. O Meta não quer submeter a regra, ou o AliExpress, alguma coisa nesse sentido. Então, nós temos que primeiro mostrar que há países soberanos e que têm regras. Então, esse eu acho que é uma primeira questão. E tem outros ainda que acham que, através dessas polêmicas, podem corroer na democracia e criar um Estado diferente. Né? Você destruir a democracia por dentro. Você, quando vai lá e fala mal do Congresso e faz uns atos como aconteceu no 8 de janeiro, você está prejudicando a democracia como um todo. Então, são essas pessoas que, nos debates do projeto da fake news, que eu vi majoritariamente contra. O senhor acha que houve engajamento para o dia 8 de janeiro, então? Acho que aconteceu em função também disso? Aquilo foi um movimento que pode até não ter sido orquestrado, mas ele foi construído no subconsciente das pessoas ao longo de anos e de meses depois que o presidente Bolsonaro perdeu a eleição. Então as pessoas estavam com a raiva dentro delas. E foi uma raiva que a gente viu ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro. As famílias se destruindo, os amigos brigando por conta de política. E muitos invasores, deputado, com o celular na mão, transmitindo, né, o que significa que teve ali uma coerência, né, entre a atuação nas redes, né, e o vandalismo nas sedes, né? Justamente. E quem estava gravando porque estava achando bonito. Você via que eles estavam comemorando, que sentaram na cadeira lá do presidente do STF. Eu acho que foi uma lógica meio medieval que eles utilizaram. Tipo, vamos invadir o castelo e tal. Eu acho que para poder mostrar quão limitado é a mentalidade dessas pessoas que estavam lá. Entendi. Deputado, a direita, extrema-direita, etc., é muito boa, para o bem ou para o mal, nas redes sociais. O senhor atribui algo do tipo a essa iniciativa do governo Lula em tentar dar um freio, regular, ou coisa que o valha? Não é porque eles sejam bons, é porque o engajamento, a forma como eles conseguem o engajamento é ruim, que é criando a polêmica, é a má informação, é a desinformação. A meia-verdade ali, né? E a meia-verdade e a mentira, né? Que é o que eles constroem para poder gerar a polêmica. Não é porque eles sejam bons ou que tenham engajamento. É porque isso está prejudicando a nossa sociedade. A relação entre as pessoas, a relação entre as famílias, que eles tanto falam que vão defender e que não estão defendendo nada, estão destruindo, entendeu? Tem vários exemplos, acho que não precisa a gente entrar aqui, mas tem vários exemplos. Estão destruindo a democracia, que é o que querem para poder deixar o todo-poderoso lá, que eles acham, com mais poder. Então, eles querem destruir mesmo a informação, a democracia. E aí, só fazer um parênteses para poder fechar essa questão do PL da fake news, eu acho que se o PL da fake news tivesse ficado mais nessas linhas aí de atuação, teria sido mais fácil de aprovar. O problema é que enxertaram muita coisa no PL das fake news que não era tão necessário aprovar agora, como o próprio direito autorais, como a monetização, tudo mais. E eu acho que isso acabou prejudicando a aprovação do projeto. Acho que a gente precisa ter um certo controle, tem que buscar um meio termo. E no meu projeto da inteligência artificial, que foi aprovado na Câmara e foi para o Senado, eu botei muito isso claramente, que a gente tem que buscar um meio termo na questão das regulamentação da internet de uma maneira geral, qualquer coisa que você vai regulamentar. E qual é esse meio termo? É você não atrapalhar que elas possam se desenvolver, você deixar que elas continuem investindo, desenvolvendo, mas também não deixar a liberdade generalizada, que do jeito que está hoje na rede social, está mais para libertinagem do que para liberdade. Entendi. Deputado, o senhor é advogado por formação e atuação antes de conquistar o mandato de deputado federal. E nessa discussão, quem defende que fique mais ou menos do jeito que está, diz que o direito, a justiça brasileira já tem mecanismo de identificação e punição de quem passar do ponto
nas redes sociais. Eu lhe pergunto, o direito brasileiro, a justiça brasileira, do jeito que está, ela consegue alcançar os desmandos nas redes para não se precisar censurar ou coisa que o valha em relação às big techs, ou precisaríamos dessa legislação para dar uma espécie de atualizada, né, um upgrade, né, nas leis nacionais? Acho que a justiça ela é muito reativa e a cooperação que já existe entre, por exemplo, o Ministério da Justiça e as Big Techs, que também existe, ela é limitada em algumas questões. Polícia Federal também? Polícia Federal, quando for Ministério da Justiça, Polícia Federal. Sim. Ela já é limitada em alguns pontos. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A justiça ela é reativa. Quando você tem algum problema na rede social, você tem que entrar na justiça para poder garantir que aquilo seja retirado. Só que entre você dar a entrada e sair a decisão, o estrago já está feito. Esse é o problema. A gente precisa de uma agilidade muito maior, certo? E precisa de uma punição muito maior para quem faz uma disseminação. Para que a pessoa, previamente, pense duas vezes antes de fazer algum ato desse. Então, esse é o primeiro problema. E a cooperação entre a Polícia Federal, como você bem colocou, e os organismos de controle com as Big Techs, ela está muito voltada ali para questões investigativas. Então, você desconstruir uma rede de pedofilia, você desconstruir uma rede de tráfico de drogas, de arma, ou uma investigação de, às vezes, organizações criminosas que estão ali postando diariamente. Então, ele é um trabalho longo prazo. Mais robusto, né? Mais robusto, é um trabalho de identificação, mas, enquanto isso, o crime está acontecendo. Entendi. Então, acho que tem que continuar todos os dois. Mas nós podemos dar mecanismos mais eficazes que as próprias redes sociais, através da preocupação com a responsabilidade deles, certo? Que é o dever de cautela, através da preocupação com a responsabilização que eles podem ter, certo? Eles começam, através da inteligência artificial, retirar algumas questões que estão gerando um engajamento negativo. Por exemplo, se eles tivessem agido no 8 de janeiro com muita velocidade, eles tinham diminuído o engajamento, provavelmente algumas pessoas teriam sido desestimuladas a estar lá. Então, acho que tem que ter esse dever de responsabilização. Se você falar aqui, Erivaldo, alguma coisa que seja uma fake news ou você ataque a honra de alguém e, eventualmente, aqui for processado, a TV é responsabilizada junto. Isso não acontece nas plataformas. Entendi. Falando do lado bom dos novos tempos, deputados, a sua iniciativa que está no Congresso, que fala sobre inteligência artificial, dá ali um parâmetro, né, de como o Congresso, a Câmara dos Deputados está pensando essa pauta. Como que o Brasil está nessa discussão, que é uma discussão global, inclusive? Rivaldo, o projeto que a gente propôs lá de inteligência artificial, ele era um projeto centralizado no ser humano. A grande polêmica hoje, mundial, é essa preocupação, o que a inteligência artificial pode fazer com a humanidade, o que ela pode atrapalhar no nosso desenvolvimento. O que ela pode atrapalhar para que os humanos continuem se relacionando de maneira positiva, se desenvolvendo, estudando, avançando na medicina, uma série de questões que a gente pode desenvolver e que é bom para a humanidade. Se a gente deixar a tecnologia substituir isso, nós vamos ficar cada vez mais limitados intelectualmente, nós podemos aprofundar desigualdades sociais, para aprofundar desigualdades também preconceituosas de racismo, xenofobia, através desses descontroles. Então, nosso processo, o projeto de lei, pretende aí centralizar no ser humano. E só para fazer uma correção bem rapidinha, eu só quis citar como exemplo que você poderia falar alguma coisa na rede, mas você é uma pessoa muito elegante, que eu admiro muito, eu tenho certeza que você não faria. Tá certo, deputado. Com esse esclarecimento, a gente vai pedir mais um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco, a gente volta com o coordenador da bancada do Estado do Ceará em Brasília, o deputado federal Eduardo Bismarck. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Estou aqui com o deputado federal Eduardo Bismarck, que hoje nos brinda com a presença aqui do programa Política da TV Otimista. E também está nas redes sociais. Como é que faz?
nas redes sociais, principais redes, Eduardo Bismarck, algumas só Eduardo Bismarck, outras com CE de Ceará ao final, depois do nome, Eduardo Bismarck CE. O senhor também falou no bloco anterior sobre um número de zap que chega até o senhor, as mensagens, né? Que Isso, leva. é o DDD 85 98120 1214. Muito bem. Falando de política aqui do Ceará, da nossa terrinha, deputado, o senhor é filiado ao PDT, etc., é um dos grandes nomes. Como é que está o partido em nível de Ceará? Depois a gente especifica aqui algumas questões. Bom, o PDT é um partido muito grande, o maior partido do Estado, é um partido que conta com diversas lideranças de alto nível, como o nosso senador Cid Gomes, e tem, como todo partido grande, alas que divergem dentro do partido. Só que, na última eleição, nós tivemos um aprofundamento da divergência dessas alas. Então, eu acho que passada a eleição, o momento é de reconstrução. Né? Muito já foi reconstruído, alguma coisa ainda está por ser dialogado, mas eu acho que claro que extralino hoje que há divergências dentro do partido e arestas que precisam ser reparadas. Essa aresta, essa cisão vai impactar no processo eleitoral do ano que vem? O PDT, inclusive, tem o maior número de prefeitos, né? Nós somos o maior partido porque temos o maior número de prefeitos, Isso. de deputados federais, de parlamentares federais, também, né? De deputados estaduais e, portanto, talvez o maior número de vereadores também, imagino eu, no estado inteiro. Eu acho que a eleição municipal do ano que vem, ela será um divisor de águas e ela tem tudo para ser a forma como o PDT vai ser reconstruída aqui no estado, certo? Porque é através do voto popular que se ganha representatividade. E será visto nas urnas aquele que terá uma aprovação popular. E a gente pode sair menor ou maior a depender de como a gente construa esse diálogo dentro do partido, certo? E só tem esse o caminho. A política nossa do Brasil é representativa, a gente representa através do voto. Então, a eleição municipal, e aí a gente tem que falar de Fortaleza, mas também de 183 municípios que estão no interior do estado, ela pode servir a campanha une. A boa verdade é essa. Campanha une pessoas em torno de projetos, pessoas que estavam distantes em torno de um novo projeto. Então, o objetivo nosso é o quê? É unir de novo o PDT em torno de um projeto, não só em Fortaleza, mas nos 183 municípios. O Brasil saiu polarizado e segue polarizado em Brasília, em termos nacionais. Existe aí uma pauta que divide gregos e troianos, digamos assim. Essa divisão, que é um pouco antipolítica, né? Já que a política, como o senhor fala, ela existe para convergir, né? Vai chegar a campanha eleitoral do ano que vem ou teremos uma eleição, uma campanha mais voltada para a vida real? Acho que essa polarização que hoje está em Brasília e está em boa parte do país, ela se demonstrou aqui na última eleição como não sendo assim tão polarizada aqui no Ceará. Então nós temos uma corrente majoritária aqui, ficou muito evidente isso, que deu a oportunidade para o presidente Lula voltar ao poder. Então eu vejo que aqui no Ceará existem alguns representantes que têm maioria desse eleitorado, mas esse eleitorado que polariza no restante do Brasil, e aí você pode ver o exemplo do Congresso, que está polarizado, né? Esse público aqui no Ceará, ele é menor, ele é minoritário, Entendi. Numa diferença muito maior do que em outros estados do Brasil. Entendi. Aproveitando que o senhor citou aí os vários níveis de poder de governo, uma rápida avaliação sobre o governo Lula, o governo Eumano e o governo Sarto, por favor. Acho que o governo Lula está precisando se encontrar ainda em alguns aspectos de articulação política, mas é um governo que tem tudo para dar certo. Eu apostei no segundo turno nesse governo, obviamente defendi os nomes do meu partido no primeiro turno, certo? Que era o natural e eu acho que era o razoável que fizéssemos. Mas no segundo turno nós fomos um projeto que eu acreditava que tinha mais chance de dar certo. E acho que ainda tem, o presidente Lula está se esforçando, o time de ministros é muito bom
e está colocando aí políticas públicas aos poucos. A grande dificuldade aí que eu acho é que o presidente Lula está vivendo com um Congresso diferente do que aquilo que ele teve nos governos anteriores. Então ele precisa dar uma reforçada maior ainda na articulação política. É natural que os deputados que são da base, que chegaram no primeiro momento, ou ainda antes do resultado eleitoral, queiram ser prestigiados de uma forma diferente dos outros que são oposição. Não dá para um deputado de oposição ser prestigiado como um deputado da base da mesma forma. Quando eu falo prestígio, ele quer um acordo, ele quer que o governo não fale, por exemplo, como coisa simples, que é um ministro de Estado vir aqui ao Ceará sem que os outros parlamentares sejam avisados e convidados para o evento. E é uma queixa em todo o Brasil, né? É uma queixa em todo o Brasil. Eu, como coordenador da bancada, estive na semana passada, tanto com o ministro Padilha, que é o da Secretaria de Relações Institucionais, portanto, quem faz a articulação política, como com o próprio presidente Arthur Lira, num fórum de coordenadores que nós estamos montando, e a queixa de coordenadores, mesmo que são do PT em outros estados, ou seja, o partido do presidente, é disso, é que, o ministro de Estado vai ao nosso estado e a gente toma conhecimento pela rede social sem sequer saber antes ou ser convidado para um programa, para uma visita. Entendeu? Então, isso é muito danoso para as relações do Congresso. Não vale lembrar só na hora de pedir voto para um projeto, né? E nem na hora de pedir o voto lá no painel, na Câmara dos Deputados, na hora que a gente precisa votar lá no projeto. Então, a gente precisa ter vamos dizer, esse prestígio do parlamentar, certo? Porque o deputado que é da oposição, ele vai naturalmente fazer o discurso dele, não votar nas pautas polêmicas, tudo. E o deputado que é da base, às vezes, quando precisa votar numa pauta polêmica e ajudar o governo, ele precisa ter, pelo menos, um respaldo para a população, para o público dele entender que ele está ali relacionado ao governo e que no futuro aquilo pode ser bom para mudar a realidade das pessoas. Entendi. Então, acho que peca nisso, mas eu acho que tem grande chance, eu continuo acreditando que vai dar certo e vou colaborar com o governo por acreditar que esse projeto é o melhor projeto nesse momento. Entendi. Deputado, além de o senhor coordenar a bancada em Brasília, nós temos o deputado federal André Figueiredo, que hoje preside nacionalmente, de forma interina, o PDT, e temos o deputado José Guimarães na liderança do governo na Câmara e o senador licenciado Camilo no Ministério da Educação. Colocando aqui esses quatro aqui em ênfase, o senhor diria que o Ceará está bem representado nessa cota de poder lá em Brasília como um todo? Aí eu estou colocando o governo e o Congresso Nacional. Acho que sim. Para o tamanho do Ceará, né? Eu acho que o Ceará tem um privilégio de ter grandes líderes aqui, de ter boa representatividade. Acho que o estado do Ceará ele é reconhecido nacionalmente por outros políticos, outros estados, pelo seu refinamento político, de ter não só o refinamento dos políticos em termos de terem conceitos ideológicos e serem bons defensores daquilo que acreditam, mas principalmente pela sua população ter uma politização muito forte e um debate político muito forte dentro da sociedade mesmo. Né? E quando eu falo disso, eu falando de Fortaleza, estou falando dos outros municípios também, todo mundo fala muito de política no interior. Então, nós somos reconhecidos por isso. O André tem feito um excelente trabalho na liderança da Câmara dos Deputados, lá na bancada do PDT, com deputados novos que nós temos lá, e entregando os votos que o governo precisa, mesmo diante da divergência, da reclamação de muitos dentro da bancada, por falta de atenção do governo federal. E ele tem se construído isso, dialogado, eu acho que tem sido muito importante nesse momento, lá em Brasília. Guimarães também tem feito um grande trabalho no governo. Eu conheço o Guimarães trabalhando desde anos anteriores e acho que ele tem sido de uma grande articulação política. Eu conheço, assim, poucos ou quase nenhum deputado que tenha uma capacidade de negociar e intelectual, de raciocinar rápido e incansável, e né? Debater ali as pautas do plenário. Então, vamos dizer, chão de fábrica de plenário, poucos são como o Guimarães, então acho que é muito preparado e está no papel certo. Em momento nenhum achei que ele tivesse fragilizado diante dessa articulação do governo, que era um problema muito maior da Casa Civil. É natural que tenhamos embates políticos, é natural que a gente tenha disputa por espaços, mas vejo ele como sendo o nome certo para estar ali na liderança do governo nesse momento. Temos o nosso ministro Camilo,
que hoje é o maior líder que esse Estado tem, reconhecidamente, pessoa querida, uma pessoa que todos gostam e que fez um trabalho, liderou muito bem na época da pandemia, liderou muito bem nas crises que nós tivemos da polícia aqui, e foi aí um nome muito forte na condução da última eleição. Soube ouvir no segundo turno aqueles que não caminharam com o governador Eumano no momento, quais eram as queixas, e agora vem no Ministério fazendo um grande trabalho. É o queridinho do presidente Lula, ninguém pode negar isso. Hoje o queridinho dele é o ministro Camilo, e está sabendo conduzir aí todas as forças que estão sob o arco dele de aliança aqui nesse Estado de uma maneira muito, vamos dizer assim, cordial, republicana. Tenho certeza que fará um grande trabalho no Ministério e também politicamente aqui. Eu acho que você falou de Freitas. Não, mas é porque o quarto é o senhor, né? Que eu considerei o quarteto ali, né? Porque o senhor coordenando a bancada também tem aí uma aparição, né? Acima da média, né? Eu estou no meu segundo mandato, indo para o segundo mandato, eu acho que eu tenho uma longa estrada ainda pela frente. Eu sempre fui um apaixonado por política desde a minha infância, sempre quis estar num cargo de representatividade e tive a oportunidade de ser deputado federal, que já é uma coisa muito grande. Estou agora indo para o segundo mandato. Então, acho que eu tenho uma estrada longa ainda pela frente como deputado, e temos esses 4 anos. Quero, obviamente, como político, buscar outros espaços no futuro, mas hoje minha missão, acho que como deputado e como representante do Estado, é muito mais observar os nossos líderes, o senador Cid Gomes, observar o nosso ministro Camilo, observar o nosso governador Eumano, o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo para contribuir para o Estado, ser essa pessoa de diálogo que eu acho importante, pessoa que ouve a sociedade, me esforço para poder fazer isso da melhor forma possível, e também uma pessoa que tem espírito público. Eu acho que a condição que eu vejo maior, que coincide com todos eles, é o espírito público. Perfeito. Para a gente não ficar devendo, uma rapidíssima avaliação, um comentário sobre o governo Eumano e também sobre o prefeito da capital, José Sarto, por favor. Na minha humilde avaliação, quem sou eu para falar de duas lideranças com história de política muito grande, mas o que eu vejo? Eu vejo que o governador Eumano também está conduzindo o governo muito bem, ele já conta com uma condição diferente do presidente Lula de ter uma base consolidada aqui, já da época do governo Camilo, que se renovou agora na Assembleia, e ele tem tudo para poder fazer um grande governo. Já está aí construindo muitas pontes, já está dialogando, é uma pessoa extremamente carismática, sensata, está se demonstrando ser um grande governador. Acho que fará um excelente trabalho, tem tudo para isso, tendo a parceria com o governador Lula e uma Assembleia favorável, favorável a ele. Portanto, estou muito confiante e ele sabe que pode contar comigo no Congresso Nacional e como coordenador da bancada. O Sarto, é inegável que há uma crítica ao prefeito, certo? Que foi construída ao longo desses 3 anos. O prefeito Sarto tem ainda 1 ano pela frente para poder construir mais pontes, para poder se demonstrar ser um grande prefeito. Não há, você veja assim, por mais que haja essa crítica às vezes, mas não há uma diferença muito grande da prefeitura atualmente para aquilo que nós vivíamos antes dele ser prefeito, certo? A prefeitura é mais ou menos a mesma coisa, a cidade, querendo ou não, está bem organizada, certo? Agora, acho que ele tem condição agora, com o empréstimo que ele está fazendo, com investimentos, emenda que nós mesmos colocamos, não só eu, mas outros deputados, quando eu falo nós, aqui em Fortaleza, de crescer ainda muito mais, resgatar a popularidade dele e ser candidato. Por isso que eu acho que essa antecipação do debate da candidatura da sucessão agora, eu acho antecipar demais, para qualquer município, não só para Fortaleza. Porém, nós precisamos avaliar se a situação que ele se encontra hoje e o desejo dele em julho do ano que vem é de continuar na prefeitura, se é esse o embate que nós vamos ter que fazer. Eu já vejo que, se não tivermos como reconstruir essas pontes, nós precisaremos ter um outro nome de consenso dentro do PDT para poder apoiar esse seu candidato. Então, isso é um debate de julho do ano que vem, não de agora. Ele está no mandato, ele tem o direito e deve fazer tudo para poder reconstruir a sua popularidade e colocar aí o seu nome para ser candidato. Certo. Deputado, estamos finalizando o programa, temos aí coisa de 1 minuto e meio, e temos 2 assuntos que eu queria que o senhor ainda comentasse. O senhor vai escolher um dos 2. O seu irmão deputado estadual ou a gestão de Aracati?
O Guilherme está sendo um grande deputado. Escolheu o Guilherme. Né? Foi rapidamente se encontrou ali dentro do Legislativo. Acho que ele estava no Executivo há muito tempo, voltado ali para as questões de Aracati, que está fazendo uma grande gestão, está sendo um grande município, mudou a estrutura nesses 6 anos e vai continuar mudando nos próximos 2 aí, que o prefeito Bismarck ainda está à frente. E o Guilherme vivia muito aquele cotidiano de Aracati, tendo organizado os carnavais, tendo organizado os festivais gastronômicos, tendo organizado a campanha de vacinação e está na frente da Casa Civil. Aí, de repente, ele entra para o Legislativo, e eu espero que ele fique lá durante muito tempo, depois que tomou posse, e tem se colocado como um grande deputado, discursando, participando dos momentos com o governador Almano, participando das homenagens, das sessões solenes e deliberativas lá na Assembleia. Portanto, ao lado do presidente Evandro Leitão, ao lado do deputado Osmar Baquiche, portanto, eu acho que o Guilherme tem um grande trabalho para entregar pelo Ceará pelos próximos anos. Perfeito. Vamos concluir agradecendo a sua presença, boa sorte, parabéns aí pela caminhada, as suas rápidas despedidas, pode lembrar mais uma vez as redes sociais. Obrigado, Erivaldo, mais uma vez pelo convite. Me sinto em casa aqui na TV Otimista. Venho sempre que for convidado. Quero convidar você que está nos acompanhando para poder achar meu nome lá, Eduardo Bismarck, nas redes sociais, passar a acompanhar o nosso trabalho, conhecer de perto, porque através das redes sociais a gente também faz a nossa prestação de contas do nosso trabalho, que não é só daqueles que nos ajudaram a chegar a deputado federal, mas de todos os cearenses. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente agradece mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.